meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô de volta, com frio, sem frio, com calor, sem calor. É hora de aprender. Vamos lá, que a gente tem um conteúdo super legal para aprender hoje. Vamos falar sobre editorial e carta do leitor. O editorial é um texto que expressa a opinião de um determinado grupo jornalístico sobre determinado assunto, geralmente da atualidade. Ele é, portanto, um texto opinativo. Ele vai expressar a opinião daquele grupo jornalístico sobre o fato ocorrido. Logo, ele representa a opinião oficial da empresa. Mesmo ele representando a opinião oficial da empresa, ele pode ser escrito por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que trabalham em determinada empresa, determinado jornal ou revista. Mesmo que ele tenha sido escrito por apenas uma pessoa, ele não representa uma ideia ou opinião pessoal. Por ser um texto de opinião, ele não precisa apresentar uma linguagem objetiva e impessoal. Às vezes há a parcialidade ao expressar a opinião, porque vai expressar a ideia. Então, como o próprio nome já diz, é um juízo de valor que é criado acerca daquele assunto. O editorial, ele geralmente está nas páginas iniciais daquela revista ou daquele jornal. Vou ler a seguir para vocês um pequeno trecho de um editorial que foi publicado em abril de 2020. Esse trecho trata sobre política. De volta aos trabalhos legislativos, senadores fizeram questão de expor nesta terça-feira, dia 4, insatisfação com o governo, em torno da reforma tributária. A proposta foi anunciada como prioridade para 2020. Líderes do Senado, porém, se recusam a dar andamento ao tema até que o Executivo diga claramente qual é a sua proposta e apresente na mesa para negociar. Apresentamos a situação atual a ser trabalhada dentro do editorial. Daí, em seguida, vem a opinião do grupo jornalístico. Isto mesmo, a palavra é negociar. Não sabemos as regras e nem temos condições de avaliar esse tipo de negócio, mas, em princípio, parece um absurdo ser usado este termo. Daí, segue com as demais informações e opiniões. Só te separei um trechinho para vocês saberem como funciona. Primeiro apresenta-se o problema ou a questão atual a ser trabalhada. Em seguida, a gente traz a opinião desse grupo jornalístico. Esse trecho foi retirado do Jornal da Mantiqueira, 4 de fevereiro de 2020. Retificando, o jornal não é de abril, ele é de fevereiro. 4 de fevereiro. O editorial, ele segue uma estrutura muito parecida com a estrutura do texto dissertativo. Ele precisa ter um título, que é uma frase que vai sintetizar o que é isso, vai resumir o assunto trabalhado. Depois, ele tem a introdução, como eu disse para vocês lá em cima, é a apresentação do assunto, o desenvolvimento, que daí é a opinião desse grupo editorial, e a conclusão, que traz uma proposta de intervenção. Para quem não sabe, proposta de intervenção é uma proposta de resolução daquele problema. Ainda falando sobre editorial, existem algumas expressões que são comuns ao meio jornalístico. Essas expressões são chamadas de jargões. Vou dar alguns exemplos para vocês, para ficarem bem ligadinhos nesse assunto. Primeiro, é o lead. O lead é o primeiro parágrafo da notícia. Temos o tabloide. Ele é um jornal em formato pequeno. 29 por 39 é o tamanho padrão, enquanto os jornais comuns possuem a medida 38 por 58. Chapéu é a palavra única que é usada acima do tema, acima do título. Ela vem informando sobre que assunto trataremos, nesse caso, política. Gravata. Pensa no corpo humano, se o título é a cabeça, a gravata vem logo abaixo. Então, nós temos o quê? A frase que vem logo abaixo do título. Macarrão é uma folha solta incluída no meio do jornal. Sabe, a gente vê cadernos, né? Pra quem não conhece, caderno é aquele bloco de folhas dentro do jornal. E o macarrão seria uma folha solta, não mesmo que ela tenha conteúdo, é uma única folha solta ou isolada dentro de um jornal. E viúva, que é a palavra ou sílaba que sobra na última linha da reportagem ou do jornal. Agora, nós veremos também a carta do leitor. Carta do leitor é um conteúdo muito simples. Dada essa circunstância do editorial ou de qualquer reportagem que foi veiculada, o leitor tem autonomia para enviar uma carta com a sua opinião sobre aquele assunto, sendo um elogio, sendo uma crítica, sendo uma sugestão. Tem a liberdade para enviar. Agora, se vai ser publicada, já é outra história. O espaço Carta do Leitor
é o trecho utilizado para dar voz ao leitor para expressar sua opinião de acordo com o tema que foi trabalhado. A carta do leitor, ela pode ser descontraída ou pode ser também formal. Vai depender do tipo de jornal, do tipo de revista ou também do tipo de assunto. Mesmo que a carta do leitor seja enviada pelo leitor, isso não quer dizer que ela vai ser publicada da mesma forma que foi enviada. Por exemplo, se é um jornal mais formal e essa pessoa tem dificuldades em construir frases dentro do ou próximo do padrão da língua portuguesa, se é um jornal mais formal, eles vão editar essa carta, mantendo as ideias principais desse leitor e vão publicá-las. Alguns trechos até podem ser retirados dessa carta. Muitas das vezes as cartas são grandes, então é para ser sucinto, para ser curto e objetivo. Como, por exemplo, o trecho da carta do leitor que eu vou ler para vocês, que trata sobre adoção. Lembrando que se a gente for analisar dentro do contexto da publicação ou dos jargões, nós vamos ter como chapéu a palavra adoção. Lembra? O trecho fala: gostei da reportagem sobre adoção. As informações sobre como funciona o processo de adoção no Brasil são realmente muito importantes, pois muitas pessoas deixam de adotar uma criança por não saber como funciona e o que é preciso para tal gesto. Que essa matéria sirva de exemplo para que muitas pessoas possam dar um novo lar a uma criança. Viu? Curto, objetivo, expressou sua opinião, uma crítica não à publicação, mas à questão governamental e a falta de divulgação das formas de conseguir adotar uma criança. Daí vem o elogio, porque esse jornal, essa revista, foi utilizada para trazer luz, para esclarecer boa parte da população brasileira que não sabe como adotar uma criança e tem esse interesse. Características da carta ao leitor: possui um teor mais subjetivo e, consequentemente, o uso maior da primeira pessoa. Apresenta o ponto de vista do leitor sobre a reportagem, sobre o assunto ou sobre a notícia. É um texto curto e objetivo, como eu já falei. Ele tende a apresentar a linguagem formal. Como a carta do leitor é muito subjetiva, ela tende a apresentar marcas da oralidade, gírias, expressões regionais, e isso é retirado no momento da edição para a publicação dessa carta. Outra informação importante é que, dependendo do público-alvo, é possível identificar uma maior informalidade na produção dessa carta. Por exemplo, se é uma revista para adolescentes, se é uma revista para crianças, diferente de um jornal de notícias cotidianas ou de reportagens de maior teor formal. Então é isso, galera. O nosso conteúdo é muito simples, ele é muito fácil e é muito simples também de trabalhar. Basta você entender quais são as características que formam esse tipo de texto. Ou melhor, esses dois tipos de textos. Um grande beijo, dá o like aqui, não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!